para os membros da igreja que ainda não tiveram a oportunidade de atualizar seu endereço, seu e-mail e o seu contato atual, vou pedir ao nosso superintendente, nosso irmão César, que faça essa gentileza. Dos irmãos que estão aqui na nossa classe de adultos, alguém ainda não preencheu a lista de membros? Então, olha, passe lá com a Maria Paiva, com o Edson, tá bom? E depois, César, você, por gentileza, leve lá na classe de jovens também. Talvez alguns dos irmãos não tenham ainda também procedido com essa atualização que é importante. Queridos, nós chegamos hoje na nossa lição de número 6 da nossa série sobre igrejas do Novo Testamento. E numa lição extremamente proveitosa e profunda, quando vai nos falar sobre um dos principais dilemas da igreja nascente, que eram as heresias. A gente precisa sempre compreender a formação do cânon do Novo Testamento numa perspectiva do seu propósito. Para que os apóstolos foram redigindo as cartas, as epístolas? Para que os evangelistas registraram os atos da vida e do ministério de Jesus? Com que objetivo fizeram isso? E dentre tantos objetivos, como por exemplo, João nos deixa claro no seu evangelho qual foi o objetivo pelo qual ele registra este tão belo evangelho de João, que era para que conhecêssemos as obras do Filho de Deus e que, conhecendo-as, crêssemos que ele é o unigênito do Pai. Como ele vai nos falando da divindade de Cristo, da sua natureza divina e também humana. Então, esse era o propósito, o objetivo. Mas por trás desse propósito imediato, ou mediato, nós temos um propósito escondido por trás de cada um desses livros, que é enfrentamento de heresias. Como aqui na carta aos Gálatas, Paulo vai se utilizar desta carta, que cronologicamente é a primeira carta que ele registra na sua produção literária do Novo Testamento. Ele que foi um dos grandes responsáveis pela formação da maior parte do Novo Testamento. Paulo, ele escreve a primeira carta, sendo esta a carta à igreja da Galácia, ou às igrejas da Galácia, como ele assim mesmo intitula no texto que nós lemos em Gálatas 1, de 1 a 9, com o propósito de defender a fé cristã em face do legalismo, do farisaísmo que ali já se assentava nas proximidades daquelas igrejas ali fundadas na região da Galácia. Possivelmente esses irmãos também foram ali surgidos no âmbito da fé a partir do Pentecoste, judeus que dali levaram o evangelho, levaram a mensagem de Cristo, depois da pregação de Pedro em Atos capítulo 2, de terem recebido o Espírito Santo, sido batizados, levam para a Galácia a poderosa mensagem do evangelho. Veja que aqui não é uma igreja exatamente com a intervenção de um ministério de Paulo, por exemplo. A gente tem, às vezes, esse equívoco de pensar que todas as igrejas foram fundadas por Paulo. Não, Paulo teve um grande contributo, é verdade, por levar o evangelho aos gentios. Porém, muitas dessas regiões, ou pelo menos algumas delas, já tinham sido alcançadas pela operação do compromisso de crentes devotados que haviam se convertido em Pentecostes, e por isso são levados ali pelo próprio Espírito e com auxílio posterior, como estamos vendo aqui, dos apóstolos que iam corrigindo, que iam pastoreando esses irmãos na medida em que iam se desenvolvendo na caminhada da fé. Então essa carta, ela é uma carta que nos apresenta a superioridade do evangelho da graça, num tempo onde não somente com este problema, mas também a igreja da Galácia lidava, por ser uma comunidade de grande influência grega, helenista, experimentava também da questão do culto aos anjos. Era uma realidade também marcante da região da Galácia, que era uma região ali de várias colônias. Então, por que é interessante isso? Porque você vai enxergando esses detalhes à medida em que Paulo vai desenvolvendo a sua ideia, a sua exortação nesta carta, a carta aos Gálatas. Porque vai dizendo ele:
se nem mesmo um anjo, ou se até mesmo um anjo vindo do céu vos pregar um evangelho além do que vos tenho pregado, seja considerado anátema. Então veja, por que ele fala aí do anjo? Fala do anjo porque existia ali um ponto sensível na igreja da Galácia sobre culto aos anjos, que era uma cultura. Vocês lembram que isso não era uma questão exclusiva, não era uma exclusividade do povo grego. O povo judeu também cria nessas lendas. Vocês lembram lá do tanque de Betesda? Da lenda de que um anjo vinha de tempos em tempos e revolvia as águas, e quando isso acontecia, os moribundos, os que estavam ali em situação de miséria, de enfermidades graves, se arrastavam, se debatiam, porque se cria que o primeiro que entrasse nas águas após este anjo as mover, neste acontecimento mítico, eles seriam então curados. E sustentavam-se essas lendas ao longo do tempo, não só então no contexto grego, mas também no contexto aí do próprio povo judeu, que estava a essa medida, a esse tempo, no tempo do Novo Testamento, fortemente influenciado pela cultura pagã, por lendas, por misticismos, por um domínio imperialista na área cultural e intelectual de Roma. Roma disse que, herdando a grande estratégia de dominação de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, a Roma não dominava somente também, todo o império dominava pela imposição da força, mas não somente pela imposição da força, eles dominavam também pela oferta de um sentido de superioridade da sua cultura sobre a de quem está sendo dominado. Como quem quer dizer o seguinte: segue o que eu acredito, porque o que eu acredito é melhor do que o que você acredita. Então, um pensamento naturalmente envolvido numa proposta de dominação cultural. Então, é interessante como Paulo coloca isto no plural. Não havia uma igreja da Galácia. Existiam igrejas na região da Galácia. No capítulo de número 1, verso número 2, ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Falando então de um problema maior do que a gente imagina. Você pensa então, como é desafiador, como é difícil e muitas vezes desgastante você cuidar, pastorear uma igreja, com os seus dilemas, com as suas lutas, quiçá um conjunto de muitas igrejas. É uma tarefa para poucos, mas sabendo disso, o Senhor aqui já separa o próprio Paulo para essa missão, que não era qualquer pastor, não era qualquer apóstolo, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, esse conjunto de igrejas existentes aqui na região da Galácia, essa região que está ali localizada hoje, no contexto geográfico, a parte leste da Turquia, então é possível que essas comunidades tenham sido as seguintes: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que também tinham sido visitadas por Paulo em sua primeira e segunda viagem missionárias, embora não tenham sido ali efetivamente fundadas por ele, mas foram já visitadas nas primeiras viagens de Paulo. Essa carta é uma defesa do evangelho, como nós já falamos. Então, essas igrejas estavam sendo perturbadas pela pregação de conceitos legalistas, que é como eu destaco aqui. Antes, porém, vendo o que os grandes nomes da fé reformada no contexto do tempo foram registrando a respeito desse conflito aparente entre lei e graça. E o que nos fala Martinho Lutero, o grande reformador? A lei diz: faça isso, e isso nunca é feito. Mas a graça diz: creia nisso, e tudo já está feito, porque um preço já foi pago. Lutero queria contrastar ali que a lei serve para expor a miséria do homem, para expor a nossa incapacidade, para expor a nossa total falta de condição de atingir os critérios, os requisitos que agradem o Senhor e o seu caráter. Quando olhamos para os 10 mandamentos, pode ser que nós lembremos de 2 ou 3 para nos arvorar em acharmos-nos santos, em nos acharmos
puros, em nos acharmos dignos diante do Senhor. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi, o jumento, nada que não seja. Pronto, eu não faço isso, então eu sou maravilhoso, pastor. Pois é, e proferir falso testemunho? Não, mas eu também não sou maledicente, não sou fofoqueiro. Tá bom, nem mentiroso, tudo bem. E guardar o dia do Senhor? Você trabalha 6 dias e descansa 1? Você considera isso na tua vida? Mandamento. Não, eu tenho isso bem certo comigo, pastor. Toda semana, um dia é o dia do Senhor. Muito bem. E você nunca usou o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Nunca teve diante de ti falsos deuses. Fez imagem de escultura do Senhor, ou de representação do céu, da terra, como ele ali nos orienta. Microfone aí para o nosso presbítero Santos. Então, note que é impossível guardar todos os mandamentos em todo o tempo da nossa vida. E a palavra de Deus nos é clara quando nos ensina que, descumprido um desses mandamentos, todos os demais são anulados. A nossa obediência, ou ela é plena, ou ela não é. E somente um teria essa dignidade, essa possibilidade, que era Cristo. E assim procedeu. Por isso, quanto a lei diz, faça e não é feito, porque ela foi feita para essa finalidade. A carta aos Hebreus nos diz isso. Mostrar que a gente não consegue. A graça diz, creia. Tudo já está feito. E agora nós somos capacitados a quê? A obedecer essa lei. Forte quando nós vemos na palavra de Deus já nos orientando. O aio é um guia, né? Então a lei ela serviu, como ainda serve, exatamente de um guia. Para quê? Quando olhamos para a lei, nós não podemos esquecer da santidade de Deus, da sua retidão, dos seus atributos. Quando fala-nos sobre cada um desses mandamentos, sobre cada uma das prescrições que colocou propositadamente para revelar a nossa falta de condição, Deus não estava com isso objetivando nos humilhar. Deus estava com isso buscando apontar para Cristo. Eu, por amor, vou mandar alguém que vai atender todas essas exigências. Vocês não vão conseguir. Porém, eu vou resolver esse problema para vocês, sem que isso contrariasse a sua própria santidade. O pecado ele tem consequências. Ele vai gerar consequências. Porém, Deus, em sua misericórdia, permitia e ensinou o povo durante muito tempo sobre uma doutrina que às vezes é esquecida quando a gente fala sobre expiação, sobre salvação, que é a doutrina da substituição. Qual era a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte espiritual, a morte material. Porém, quem morria na oferta que era apresentada no tabernáculo e depois no templo? Era o pecador? Nunca foi o pecador que morreu. Era ele que tinha que morrer. Quem é que morria? O animal. O cordeiro, os bodes, os touros, os animais que morriam no lugar do pecador. E Deus está ensinando alguma coisa para o povo, dizendo assim, olha, desde ali foi graça. Alguém vai dizer, não, mas no tempo da lei. Qual é o tempo da lei? Não existe o tempo da lei, sempre foi graça. Sempre foi graça. O pecador, ele não era amarrado lá, as suas gorduras evisceradas. Nunca isso aconteceu. Era assim que era para acontecer. Foram eles que pecaram. Que culpa tem um animal? Mas Deus está ensinando alguém, agora não de forma anual, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, de uma forma definitiva, vai ser dado por vocês. O Cristo sempre foi pela graça.
Sempre. Então, esse é o contraste, alguns contrastes que são apresentados na carta aos Gálatas. Veja que as igrejas dos Gálatas estavam sendo perturbadas pela pregação de conceitos legalistas e estímulo à prática das obras da lei. Estimular a prática da lei não é errado, tá bom? O problema desses farisaístas ou destes legalistas que estavam se infiltrando na igreja da Galácia era a defesa de que deviam fazer isso para serem salvos. Aí está o problema. Como se eu, como um pastor, por exemplo, estivesse aqui tomando os ouvidos de vocês com uma falsa doutrina, a qual defende de que se vocês virem todos os domingos na igreja, vocês estão garantidos no céu. A Bíblia não ensina isso. Ou se vocês tiverem a fidelidade do dízimo de janeiro a dezembro, então o céu está garantido para vocês. Não está. Isso são consequências, não são causas. Eu faço isso porque eu já sou salvo. E fui salvo pela graça somente. É um dos pilares da fé reformada, sola gratia. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Não pelo que eu possa fazer, porque até o melhor que eu possa oferecer ainda não é suficiente. Porém, eu não preciso me preocupar com isso, porque Cristo já fez o melhor, o excelente, o perfeito, que é definitivo, o sacrifício que de uma vez por todas saldou a nossa dívida de pecado perante o Senhor. Então, muitos estavam se deixando levar por essa pregação legalista, voltando novamente ao cerimonialismo que caracterizava a vida exterior no judaísmo, principalmente em relação a ritos externos, por isso exteriorizantes. Por exemplo, circuncisão. Não, tem que se circuncidar. Aí você vai ser salvo. Agora você é um membro do povo da aliança. Mas a circuncisão agora é do coração. Paulo já havia discutido isso com Barnabé, com Pedro, com os apóstolos no concílio de Jerusalém, em Atos 15. Então, os aspectos exteriorizantes, eles não são negados, porém eles não podem ser colocados no lugar errado. Mas, meus irmãos, pode parecer uma bobagem, não pode parecer? Mas não é. E não é porque é sedutor para eu e para você e para qualquer de nós nos sentirmos parte da nossa salvação. Como é bom! E são esses aspectos que nos furtam olhar para a graça de Cristo, para glorificar o que Ele fez na cruz, porque eu começo a me sentir também participante. Cristo morreu por mim, porém, eu me circuncidei, fui eu que me circuncidei. Cristo morreu por mim na cruz, dando-me a salvação gratuita e não onerosamente. Mas eu tomei uma decisão. Eu fiz a minha parte, pastor. Nós não fizemos. Até mesmo os nossos olhos, quando foram abertos para que nós crescêssemos, foi porque Ele antes nos elegeu. E a quem elegeu, predestinou. E a quem predestinou, regenerou. Regeneração é o que permite os nossos olhos serem abertos para contemplar nossa sujeira, nossa miséria. Sem a regeneração, você pode ouvir o evangelho a sua vida inteira, não operando no seu coração o Espírito Santo, não tem como percebermos o estado em que nós nos encontramos. Nós vamos achar que somos bons. Uma das grandes marcas desse dia marcante da conversão de um crente não é operação de sinais sobrenaturais. Qual foi o dia da sua conversão? Alguns me perguntam. Não é o dia que eu senti um arrepio diferente. Isso aí pode acontecer por uma mudança repentina do clima. A grande marca do dia da nossa salvação é a consciência que nós vamos ter sobre a nossa miséria, sobre a nossa situação sem Cristo. Quando a gente olha ao nosso redor e só vê morte, perdição, condenação, e aí o Espírito nos mostra o que Cristo fez por nós. Nesse dia, de fato, nós fomos regenerados, mudados. E o nosso coração, ele vai ser tentado muitas vezes ao pecado do orgulho. Mas aí, se você tem uma consciência verdadeira de salvação, de quem você era, do que está escondido no teu coração, aí você dificilmente vai pender para a vaidade, para o orgulho.
se os teus olhos estão na graça do Senhor, pois ele não tinha nada para nos salvar, nenhuma razão. Nós não demos nenhum motivo para que ele nos salvasse. O único não foi dado por nós, foi gerado no coração dele, espontâneo e voluntariamente, a graça, o seu amor, desejo de nos salvar, apesar de nós. Então, veja que interessante, são apresentados nesta carta aos Gálatas, os contrastes entre o genuíno evangelho e o que não pode ser chamado de evangelho. Nos seus 6 capítulos, Paulo está buscando fazer essa separação. Isso é o que eu entreguei para vocês, isso é o que eu estou ensinando. Agora, isso aqui que estou ensinando para vocês é espúrio, rejeitem, fujam. Não presta, não vai lhes ajudar, vai lhes aprisionar. Quais são esses contrastes? Primeiro, a graça em contraste com a lei. Ele faz essa explanação, como por exemplo, na citação do texto de Gálatas, capítulo 2, verso 21 e capítulo 3, verso 18, ele faz uma menção também do contraste na vida no Espírito em contraste com as obras da lei, mostrando-nos ali no capítulo 2, verso 16, 3, 2 e 5 e de 10 a 14, sobre como vive um verdadeiro convertido, não sendo governado mais pelas suas concupiscências ou desejos, é governado pelo Espírito de Deus. Vai tropeçar, vai cair, vai falhar, vai, obviamente. Porém, com seu coração certo de que quem agora lhe domina, lhe governa, não são mais os objetivos meritórios de um cumprimento, de um ritual, de um conjunto de regras. Por isso, assim chamada a lei. A lei do Senhor é perfeita, não confunda a lei do Senhor. Essa lei aqui, contrastada, questionada por ele, é o legalismo. Tá? É eu pegar o cumprimento dessa lei que é perfeita e restaura a alma, como nos fala o livro dos Salmos, porém é utilizada como como uma muleta para mim, como quem quer dizer assim, eu vou pegar ela para me satisfazer dela, as regras do jogo, mas eu não atendo às exigências, não tem jeito. Então Paulo faz esse contraste, essa diferenciação. Faz também, usando ainda nessa mesma premissa da lei e da graça, para falar da escravidão e da liberdade, mostrando que o legalismo ele nos conduz a uma escravidão. Enquanto eu não deixar de fazer aquilo ali que eu tenho que fazer, circuncisão, não comer animais, certos tipos de alimentos, guardar festas e semanas, como era no antigo contexto da aliança de Israel, numa primeira dispensação. Então eles ficavam com aquilo ali. Ele fala de filho de 2 mulheres, um que nasce livre e não sabe o que é ser escravo, e aquele que nasce escravo e se torna livre, e entende de uma maneira mais plena o que é a liberdade. Falando aqui no capítulo 4, versos de 21 a 31. Outro contraste que Paulo faz também nessa carta é de Jerusalém do futuro, a nova Jerusalém, a comunidade dos remidos, em contraste com a Jerusalém de hoje. Capítulo 4, versos 25 e 26. Faz também ele o contraste entre a liberdade em Cristo e a escravidão da lei, do amor em contraste ao ódio, da vida no Espírito em contraste com a concupiscência da carne, esse texto muito conhecido, que é inclusive o tema de estudo da nossa classe de jovens, e falando aí sobre essas 2 características da vida no Espírito, que nos conduz a expressar algumas responsabilidades, alguns atributos, algumas características, enquanto que os desejos da carne são manifestos por algumas obras. Ele menciona aqui porfias, idolatrias, gula, enfim, as obras da carne aqui mencionadas no capítulo 5, versos 16 e 26. E encerra o apóstolo Paulo no capítulo 6, falando sobre o contraste entre ser uma nova criatura e a circuncisão. Ele fala aqui de 2 tipos de circuncisão. O ser nova criatura é quando o nosso coração foi cortado, mais do que o prepúcio dos meninos até o 8º dia de vida, como ordenava a lei de Moisés. Então, Paulo ele faz esses contrastes para nos mostrar o que de novo nós recebemos e qual foi a marca registrada da salvação apresentada
por Cristo e testemunhada pelos apóstolos, mas Paulo aqui ele faz alguns alertas para essa igreja, e principalmente sobre a velocidade com a qual eles abandonaram os ensinamentos. Seria como, estando aqui com vocês, estivesse me esforçando, não é, como pastor da igreja, para ensinar a respeito da graça, e aí, por alguma circunstância, Deus me leva, por exemplo, eu fui para a glória, e aí chega um outro pastor aqui, e os irmãos rapidamente são movidos para uma outra coisa. Não, agora, a partir de agora, para ser membro da igreja, tem que se circuncidar, por exemplo, inventar uma moda dessa, né? Estando morto, eu não teria mais essa condição de me decepcionar, mas suponhamos que não estivesse morto, estivesse em outro lugar, escreveria uma carta, né, como o Paulo está escrevendo aqui: meus irmãos, tão rápido vocês já abandonaram a pregação fiel das Escrituras, colocando rudimentos humanos para sustentar o caminho da fé, quando não podemos acrescentar nem retirar nada da sua revelação. Então, queridos, olhando para esse contexto que eu acredito que foi bem explanado para nós, vamos em 3 pontos observar algumas características deste tema, vertente aqui da carta aos Gálatas, olhando para essa igreja, ou essas igrejas, essa comunidade de igrejas, quase um presbitério ali, né, da Galácia, as igrejas da Galácia, e que ressaltavam essa superioridade do evangelho da graça. Primeiro, porque o evangelho de Cristo apresenta o triunfo da graça sobre a lei. No capítulo número 2, verso número 21, Paulo disse: a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quem está dizendo aqui? Se eu vou ser justificado, se eu vou ser bem-quisto diante do Senhor, que eu estou cumprindo uma série de exigências, Cristo não precisa ter morrido. Porque se é possível que eu atenda todos os exigências da lei, então o cordeiro foi em vão. A cruz foi em vão. Eu podia ter alcançado sozinho, bastava um pouco de persistência. Precisava um pouco de força de vontade para ir até o final, para não desistir, para obedecer, para não tomar o nome do Senhor em vão, para não fazer ídolos, para não adorar outros deuses, para guardar o dia do Senhor, para não proferir falso testemunho, não matar, não roubar, não adulterar. Fazendo isso, tudo ótimo. Então o que Paulo está dizendo aqui para eles? A justiça é por Cristo, a justiça é pela obra de Cristo, a justiça foi um preço pago por Ele, não é o que você pode fazer por Ele, porque é o que Ele tem feito por nós. Quando fazemos o bem, quando obedecemos, quando nos tornamos mais comprometidos com a sua obra, quando nós nos tornamos mais envolvidos na sua graça, não é porque nós tenhamos tomado essa decisão, ou porque tenha mudado algo na nossa mente, no nosso coração, por iniciativa própria. Mudou de fato, mas porque Ele interviu graciosamente em nós, nos tirando de um poço de lama, como nos fala o salmista, e nos colocando os pés numa rocha. Posturas legalistas, diz aqui Paulo ao longo dessa carta, são incompatíveis com o evangelho da graça. Você é crente se você usar saia, você é crente se não usar maquiagem, você é crente se isso, se aquilo. Eu sou crente em Cristo, e porque Ele fez a obra dele em mim, e tudo que vai ser resultante disso é consequência do que Ele tem feito em nós, e é verdade. Eu vou passar a me vestir de uma forma agora, porque Cristo tem operado em nós. Eu não vou passar a me vestir agora dessa forma para ser aceito na casa da graça, no reino de Deus, porque eu já fui aceito, como eu estava, sujo, e Ele me limpou, corrupto, e Ele me tornou justo, condenável, e Ele me tornou salvo. A história da salvação é a história da graça ofertada por Cristo e que transforma a vida daqueles que lhe pertencem. Mas é compreensível, meus irmãos, que naquele início da fé cristã, aqueles irmãos ainda não desfrutassem de toda essa maturidade, tá? Então, naturalmente, no começo, muitos convertidos ainda conservavam resquícios de pensamentos, de práticas religiosas que traziam como herança de muito tempo, das famílias, das gerações.
Então, por isso, muitos ali tiveram dificuldade para abrir mão daquela herança religiosa. E esta não era uma exclusividade desses crentes ali da igreja da Galácia. O próprio apóstolo Pedro teve grandes dificuldades até se entender dentro da perspectiva da justiça de Cristo, que é operada por meio da fé e não pelas obras. Ele era um judeu praticante, como também todos os 12, inicialmente. Então, Pedro teve que ser convencido pelo Espírito Santo que a graça extrapola os limites da lei cerimonial. Não da lei moral, que permanece, mas da lei cerimonial, da lei civil, das ordenanças relacionadas às purificações, às comidas, aos dias de semana, essas especificidades da fé judaica que não tinham sido chanceladas por Cristo na continuidade do Israel de Deus, que agora é a igreja. Então Pedro teve que ser convencido. Lá em Atos 10, de 14 em diante, nós vemos essa marca do Espírito aparecendo em visão para o apóstolo Pedro e lhe mostrando um lençol com diversas criaturas, algumas delas condenadas pela lei mosaica, e diz: tome e come. E ele ainda contesta: mas Senhor, são imundos, tua lei proíbe. Mas como tu pode dizer que é imundo aquilo que eu santifiquei? O Senhor diz a Pedro, e a cabeça dele muda: ora, se Deus que instituiu a lei proibiu isso, aquilo, fez determinações, qual era o único que poderia alterar a significância, a extensão, a abrangência dessas aplicações da lei do Antigo Testamento? O próprio Deus. Quem somos nós então para questionar a forma como Deus administrou a aplicação da sua lei? Nosso coração agora é movido a obedecer essa lei, mas não nesse aspecto cerimonial, pois ele era falho, ele servia apenas para mostrar ao homem que sozinho ele não poderia se salvar. Da mesma forma, Paulo e Barnabé subiram, depois de um tempo, a Jerusalém para tratar dessa situação que perturbava os crentes da Antioquia, da Síria, da Cilícia, e que era o ensino da circuncisão para a salvação. Então, eram questões aqui que estavam também ali sendo objeto de polêmica, e os apóstolos, mais uma vez, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, após diálogo, após debates, eles concluem que não era crível se exigir dos crentes helenistas, dos crentes provenientes da pregação ou da ação do Espírito Santo entre os gentios, fossem obrigados a se circuncidar. Os judeus, se quisessem fazer, que fizessem por uma questão cultural, mas entendendo que não era aquilo que ia salvar eles, não. Que ia salvar, ou que somente o que poderia salvá-los é a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essas posturas legalistas, elas tiram a beleza do Evangelho, elas colocam sobre nós um peso. O crente legalista ainda hoje pode ser identificado facilmente. Isso não ficou lá na igreja da Galácia. Ainda há muitos que, pensando estar em suas mãos o poder de se salvarem ou se perderem, ficam numa gangorra espiritual cheio de cicatrizes, cheio de traumas na fé, porque faltou um domingo, pensa que vai para o inferno, aí vai no outro, já está salvo de novo. Aí teve uma dificuldade, foi infiel no dízimo, aí agora estou no inferno. Aí saldou a dívida, eu estou no céu de novo. É um bem me quer, mal me quer, que não acaba mais. Então, a pessoa vai criando um peso com aquilo. Por quê? Nós não fomos feitos para isso. Porque nós não somos capazes. Martinho Lutero dizia que graças a Deus que a salvação não depende de nós, porque se dependesse, pode ter certeza que a gente ia perdê-lo. Então, atos exteriorizantes, eles vão servir muitas vezes para tirar a centralidade da cruz de Cristo. Eu fico triste, meus irmãos, particularmente expressando a vocês do meu lamento, quando vejo as igrejas evangélicas herdeiras desses movimentos da reforma,
da volta à simplicidade do evangelho, com um movimento totalmente judaizante dentro das suas celebrações. Pastor com quipá, menorá, judaico e bandeira de Israel, sabe? E com imitações de utensílios cerimoniais do contexto da lei, como Arca da Aliança. Sabe, quando a gente tende para essas coisas, não tem jeito, meus irmãos, não tem jeito. Quando nós começamos a colocar nossos olhos no que é palpável, no que é visível, no legalismo, a gente despreza o que a gente já tinha. A gente despreza o que Cristo, o próprio Cristo, a palavra encarnada está conosco, pertence a nós. Ele é nosso e somos dele, o nosso amado. Nós tínhamos o melhor e a gente quer lembrancinhas da fé. Sabe? É como se a gente desprezasse que o Rei do Universo já estava conosco, caminhando, nos ajudando, nos capacitando, nos purificando. A gente precisa da antiga dispensação. Eu quero as tábuas da lei, eu quero a arca da aliança, eu quero veste sacerdotal, essas bobagens, para obscurecer a apresentação do Evangelho da Graça. O Evangelho de Cristo é graça. Então, em toda a teologia do Novo Testamento, esta ênfase estará presente na graça de Deus como único recurso para a justificação de todo aquele que crê. Em segundo lugar, meus irmãos, além desta realidade do triunfo do Evangelho da Graça sobre a lei, nós aprendemos ainda que, nesta mensagem dirigida por Paulo à igreja da Galácia, os desvios doutrinários são uma ameaça constante à igreja. Assim foi, como eu falava antes, para a formação de todo o cânon do Novo Testamento, os apóstolos observando problemas relacionados ao desenvolvimento sadio da fé deles. Até então não tinha carta, não tinha evangelho. As escrituras para eles eram o que oralmente os apóstolos transmitiam aos pastores, aos presbíteros em cada igreja plantada e fundada, iniciada, e o Antigo Testamento. Os 39 livros que compunham ali a Bíblia hebraica. Já ali naquele tempo, nas suas versões grega, Septuaginta, e também em outras correntes, mas sendo reconhecidas como escrituras, a Torá, os escritos e os profetas. Então, a lei, os profetas e os escritos, como várias vezes os fariseus mencionavam ali para Jesus, essas eram as escrituras da igreja logo no seu nascedouro, no seu início de caminhada. Porém, com o passar do tempo, surgindo esses inimigos, esses hereges, esses inimigos do Evangelho da Graça, como os próprios fariseus, os farisaístas aqui, não necessariamente os próprios fariseus, mas judeus que queriam trazer legalismo para as igrejas cristãs, então são ali fortemente objeto das advertências trazidas por Paulo, como por exemplo aqui nas igrejas da Galácia. São fortemente cuidados ali, para que não se alastrassem, porque eram um perigo para a igreja. Paulo, ele denuncia com veemência a entrada de um outro evangelho entre os Gálatas. No capítulo 1, versos 6 e 7, veja comigo na sua Bíblia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isto é, tinha gente ali infiltrada, como um lobo no meio de ovelhas. Jesus já havia dito aos seus discípulos, e para que eles estivessem preparados, pois muitos surgiriam entre eles dizendo seriam Cristo.
E eles deviam estar, então, acautelados disso, acautelando-se dos cães. E ali ele expressa a sua preocupação justamente para as ameaças que a igreja passaria a enfrentar depois da sua morte, ressurreição e assunção aos céus, sendo atacada por diversas falsas doutrinas. O diabo, meus irmãos, ele tem várias estratégias para tentar destruir a igreja. Não tenha dúvida disso. E ele não descansa no seu propósito e trabalho. Pelo contrário, está constantemente agindo para colocar tropeços na caminhada do povo de Deus, enquanto igreja, enquanto crentes individualmente. Porém, uma das formas mais inteligentes que ele encontrou de forma alarmante apresentar ameaças à igreja, desde os primórdios, foi dentro dela, não é fora, infiltrando mentirosos, enganadores, mercenários nos púlpitos, nas frentes. Hoje então com as redes sociais se potencializou de uma forma tacanha e colocando sempre em regime de ameaça a igreja do Senhor. Eu posso lembrar aqui das menções que o apóstolo Paulo faz a Tito, a Timóteo, recomendando sobre a postura de um líder, como deviam ser, falando a eles, seus amados filhos na fé, tanto Tito quanto Timóteo, sobre os deveres que deveriam ostentar os presbíteros, os bispos, os diáconos. E nesse contexto, nessa caminhada, ele fala que nos últimos dias, sobretudo a Timóteo, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos em que os homens serão mais amantes do mundo do que amantes de Deus, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Quem são esses homens que ele fala? A gente tem a tendência de pensar que é o perverso, que é o incrédulo. Ele não está falando, ele está escrevendo uma carta para um pastor, falando para ele cuidar de observar bem quem eles vão impor as mãos para ordenar como pastores, que eram os bispos, ou presbíteros, ou diáconos. E aí ele faz esse contraste. Veja bem, no último tempo vai ter muita gente com aparências de fé, mas negando a propriedade e a prática dela. Quem são esses? São falsos crentes infiltrados, é joio no meio do trigo. Ele está preocupado, porque a gente vê claramente quem é o lobo. Você tem dificuldade de reconhecer o lobo? Mesmo quando ele está meio fantasiado. Você teve dificuldade de ver onde está o lobo? Ele tem focinho. Agora o joio é igualzinho o trigo. É igualzinho, idêntico por fora. Por dentro está a sua grande diferença. O trigo ostenta no seu invólucro um conteúdo que é a sua semente, a sua matéria-prima, enquanto que o joio é oco, é vazio, não tem nada. É uma palha seca. Então, nesse sentido, naquele tempo, veementemente os apóstolos ali já estavam recrudescendo a sua defesa da saúde da igreja para alertar os gálatas sobre os que estavam perturbando a doutrina deixada por eles ali naquela região com o legalismo. Alguns tentavam impor aos irmãos práticas cerimoniais e que não tinham nenhuma compatibilidade com o evangelho de Cristo. O pretenso caminho da justificação pela via do legalismo vai nos colocar sempre, enquanto igreja, em situação de ameaça. Enquanto tem alguma coisa que você faz e você acha que isso te ajuda a ser salvo, está trabalhando contrariamente à pregação da igreja, a pregação correta que a igreja deve se empenhar em fazer. O evangelho de Cristo desconstrói tudo isso. Ele venceu, ele superou. Cristo era o cumprimento disso. O cordeiro que era imolado, ele apontava para um que de uma vez por todas faria isso. Já foi feito. Não tem mais que sacrificar animal. A lei de Deus, impressa em tábuas de pedra no encontro,
de Moisés no Sinai com o próprio Deus, ela agora é impressa no nosso coração. Isso era a promessa. Essas palavras eu as escreverei nos seus corações, na sua mente. Cristo não ordenou nada disso para os seus apóstolos cerimoniais. Ele comia sem lavar a mão. Óbvio que ele não está fazendo um convite aqui a não higiene. Ele estava ali buscando confrontar a cerimônia de abluções que os religiosos judeus praticavam de uma maneira muito disciplinada, enquanto que não tinham alegria em estar em comunhão com os seus irmãos e coavam um mosquito e engoliam um camelo, mostrando ali que os seus olhos estavam distantes do que realmente interessava. Os órfãos e as viúvas desprezadas, mas no cerimonial não faltava um tio. Tudo seguia uma risca. A igreja do Novo Testamento sempre conviveu com ameaças, mas principalmente no âmbito doutrinário. Por isso, queridos, que o importante na construção de uma base sólida do ministério de Cristo, numa igreja bíblica séria, não é programação, não é agenda, não é nada, é pregação fiel. Porque a igreja que ela é ensinada, a igreja que ela é capacitada, que ela é doutrinada corretamente, ela vai estar preparada, pelo menos melhor preparada, para lidar com essas ameaças. Ela não vai fazer afugentar essas ameaças. O pastor, como dizia Calvino, que tem duas vozes, para afugentar os lobos e para alimentar as ovelhas, ele vai se esforçar na tentativa de exercer esse papel nos bastidores, às vezes dentro do que a nossa vivência de igreja, o governo da igreja permite. Ele, juntamente com os presbíteros, a gente vai cuidando, viu? O lobo bota para correr. Porém, nem sempre isso vai ser possível. Eles são seres humanos também que estão à frente. E não vão ter essa visão ou uma avaliação de risco. O lobo está tão entranhado com a ovelha que você não tem que esperar. Sabe aquele... Eu vejo muito isso aí, microfone para o Murilo. Eu vejo muito esse olhar do pastor, do conselho da igreja com essas ameaças, como aquele sniper. Sabe quando tem aquele assalto com refém, que o camarada está abraçado aqui com a refém, olha, uma arma aqui no pescoço dela. O sniper está lá. Ele atira logo? Não, porque se ele atirar logo, ele vai matar a ovelha também. Ou melhor, a vítima, né? E aí ele fica ali. Quando ele vê um negócio de um estalo de segundo. Ele vê o cara dar uma bobeada com a arma aqui, afasta, pá, acabou. Né? Tem alguns que são até televisionados. Eu particularmente não acho correto, né? Isso traz um sensacionalismo, né, para atividades policiais e desperta muita ignorância sobre o que significa o serviço e a proteção ofertadas pelo Estado. E as pessoas ficam com consciências erradas sobre como funciona o combate à criminalidade. Porém, olhando para essa imagem do sniper, do atirador de elite, assim está o pastor, estão os presbíteros, com um olho diferente. Quando afasta, abate, porque lobo não se cuida de ovelha. Então, esses desvios vão naturalmente se aproximando de nós e vão estar sempre dentro da nossa realidade. Porém, com a pregação fiel e bíblica é que nós somente assim podemos ser capacitados para lidar com ela de forma madura. Interessante, pastor, que nessa linha que o senhor está falando aí, eu lembrei de um texto que está em Atos capítulo 20, no versículo 28, onde o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros ali em Mileto, ele vai dizer o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos concedeu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando
coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É interessante observar aqui que a gente pensa, às vezes, que o lobo ele vem só de fora, como o Senhor falou aí, né? O verso 30 diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão. Ou seja, eles irão vir de fora, penetrarão. Mas o 30 fala, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ou seja, de dentro do rebanho também se levantariam homens perversos, ensinando coisas que iriam perverter a fé dos discípulos do Senhor. Então, olha a importância que o apóstolo Paulo deixa aqui para os presbíteros. E sempre com os olhos ativos com respeito à doutrina da igreja, para evitar que essas coisas aconteçam, porque não é só de fora, também dentro do rebanho se levantam os falsos profetas, os falsos pregadores do evangelho. É isso. Então, nós precisamos estar atentos a isso, de forma que a nossa pregação se mantenha sempre preocupada e diligente em apresentar aos irmãos o que é a verdadeira fé. A gente não vai se empenhar aqui em ensinar o que é falso. Por mais que eu acredite que é válido de tempos em tempos, como já tivemos aqui alguns anos atrás, uma série de estudos sobre seitas e heresias. É importante conhecermos, porém, nossa preocupação estará sempre primordialmente em saber o que é certo. Você não se torna um perito, já falei isso aqui também algumas vezes, entre os irmãos, você não se torna na polícia, agora chama-se polícia científica, né, o antigo centro de perícias. Então você não se torna um perito em avaliação monetária aprendendo sobre as notas falsas. Você aprende sobre a nota verdadeira, você estuda, você conhece cada detalhe, cada desenho, cada marquinha, cada marca d'água, cada relevo. E quando você vê a falsa, você já reconhece. Não, isso aqui não é verdadeiro. Por quê? Porque conheceu a falsa, que conheceu a verdadeira. Conhecendo o Evangelho, nos esmerando no Evangelho, nos aprofundando neste Evangelho, nós vamos ser capacitados para, com olhos objetivos, diretos, ver, não, isso aqui não é Evangelho. Chegou aqui alguém pregando aqui que para você ser salvo, você tem que fazer uma campanha de Jerusalém, você tem que se comprar a pulseira de Jesus, você tem que... Não, isso aqui não é Evangelho. Ué, não é Evangelho. Você olha aqui para o ministério de Jesus, para o ministério dos apóstolos, isso não é Evangelho. São novas circuncisões, misticismos, folclore evangélico. Não é Evangelho. Os desvios doutrinários estão aí. Durante toda a Idade Média, a igreja conviveu com disputas teológicas, adotou diversas práticas que a distanciaram da palavra de Deus. E por isso, no século XVI, uma reforma foi necessária, movida pelo Senhor, na plenitude do tempo que Ele estabeleceu, para retornar à igreja a simplicidade das verdades das Escrituras. Só a Escritura, somente as Escrituras. Veja o que Paulo aqui, prenunciando o que seria isto, já nos traz aos Gálatas. Verso 8 do capítulo 1. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O evangelho é o evangelho. O que passa disso é maldito. Anátema. O que passa do evangelho, o que passa da simplicidade do evangelho, o que passa da pregação do evangelho como ele é, tentando aumentá-lo ou tirá-lo a eficácia, é maldito, é anátema. Porque traz maldição para os seus ouvintes, para aqueles que, de uma forma, ou no legalismo, ou no libertarianismo, vão da mesma forma padecer do mesmo problema. Para que a gente não foque que a heresia é só no legalismo. Para aqueles que pensam que não tem que fazer nada na vida cristã também, que você é salvo, e é salvo pela graça, nós sabemos disso, porém que você não precisa obedecer a palavra, que você não precisa buscar uma vida de santidade, que você não precisa ter vida de oração. Essas pessoas também vão morrer na beira da praia. Seja anátema. Por isso, essa segunda marca
nos convida a pensarmos sobre esta ameaça. Hoje é possível constatar uma infinidade de desvios doutrinários entre a fé evangélica brasileira, e que mostra que muitos têm passado daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, e o objetivo da igreja deve ser a busca de aperfeiçoamento, não de regresso. E em terceiro e último lugar, queridos, observamos que a graça que promove a liberdade é a mesma que impõe o quê? Essa palavrinha, né, que tem até sumido dos nossos dicionários. Responsabilidades. Capítulo 1 até o capítulo 6, do início ao fim dessa carta, Paulo enfatiza o pensamento da justificação pela fé em Cristo, algo que ele vai também aprofundar mais na carta aos Romanos. Porém, nunca pela observância das obras da lei. Abre aspas, capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Se por um lado a lei escraviza, esse contraste ele já tinha feito, a fé em Cristo promove o quê? Liberdade. É aqui que ele diz, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Porém, que tipo de liberdade é essa? Para dar ocasião ao pecado? Para viver uma vida injusta? Para viver uma vida de responsabilidades? Pois fomos feitos novas criaturas, ele mesmo vai dizer aqui aos Gálatas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Cristo não vive para dar ocasião à negligência, ao adultério, ao homicídio, à mentira, aos excessos, tanto no álcool quanto na comida, vidas devassas. Cristo não vive para isso. Cristo é santo, Cristo é justo, Cristo é reto. E nos compromete com uma vida para que imprima o seu caráter em nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Para quê? Para que vivêssemos em novidade de vida. A intenção de Paulo aqui na carta aos Gálatas, queridos, como do autor da Epístola aos Hebreus, como os demais autores bíblicos que mencionam este tema, não é desmerecer a lei, dizer não, a lei não vale mais para nada, a lei não presta. Hoje existe um movimento na igreja evangélica brasileira chamado movimento da hipergraça, que é um veneno, é um judaizante ao contrário. Não tem que ter igreja, ou de igreja, isso é um absurdo, é a graça. A reunião onde então, meu amigo? Embaixo da ponte, nas praias. Não precisa ter reunião, não precisa ter pastor, líder, para que isso? É a graça. Veja, controvertendo as coisas, indo para o outro extremo, da permissividade, da licenciosidade, de uma vida onde você não tem que ter prestação de contas, onde você não pode ser disciplinado, porque você não tem pastor, não tem autoridade, não tem ninguém. Quem é teu guia? É o teu próprio coração. E o teu próprio coração é o quê? Enganoso, corrupto. No capítulo 5, verso número 1, Paulo dá a última martelada, depois de ter falado sobre o aio, sobre o guia, sobre os propósitos da lei. E ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E a partir daí, desse capítulo 5, ele passa a mostrar quais são algumas evidências de uma vida vivida verdadeiramente livre, conforme o Evangelho de Cristo. Primeiro, prática do amor fraternal, versos de 13 a 15 do capítulo 5. Veja comigo na sua Bíblia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, como que, sendo salvo pela graça, eu vou manifestar? Paulo aqui está mostrando a verdadeira forma de demonstrarmos que somos
eleitos pelo Senhor, que somos salvos pelo Senhor. Não é circuncidando, não é guardando dias de festas ou se alimentando só disso, só daquilo. É sendo amável, amando o nosso próximo. Isso revela que Cristo já operou em nosso coração. Segundo, vida submissa ao Espírito. No verso de 16 a 26, mas especialmente no verso 16, ele vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, os desejos da carne ainda estão lá. Mas se eu ando, se eu vivo, se eu me comporto, se eu tenho o meu percurso definido pelo Espírito, então também os meus desejos vão ser compatíveis com esse caminho, com essa jornada. Demonstração de misericórdia. Capítulo 6, versos de 1 a 10, vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Versos 2 e 10 do capítulo 6. Demonstra responsabilidade a qual fomos chamados a ter enquanto crentes, alcançados pela graça, mas movidos à prática da misericórdia. Novidade de vida, diz ele no capítulo 6, versos de 11 a 18, especialmente versos 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Fica evidente então, meus irmãos, que o Evangelho da Graça não nos chama a viver uma vida relaxada, descompromissada. Pelo contrário, a graça que promove a liberdade é a mesma que impõe aos crentes responsabilidades cristãs. Muitas vezes os calvinistas, os reformados, são denunciados por defenderem o que não é verdade. Pelo menos aqui você nunca vai ouvir isso. Que pelo fato de você ter sido salvo pela graça, não ter feito nada para conquistar sua salvação, e isso é bíblico, é verdadeiro, que então por conta disso você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, porque você não vai perder sua salvação. Alguém já viu o pastor ensinar isso aqui? Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Pelo contrário. Aliás, Paulo fala muitas vezes isso na carta aos Romanos, especificamente, quando diz: e o que faremos, pois? Viveremos para dar ocasião ao pecado? De maneira nenhuma. Ele responde, capítulo 6 de Romanos: de forma alguma. Se você age assim, achando que você pode viver do jeito que você quiser, e que a salvação, por ter sido conquistada pela cruz, pela graça, não vai ser retirada de ti, e Deus não vai de forma alguma retroceder, porque não vai mesmo, mas na realidade, esse sentimento já revela no nosso coração que nós nunca fomos salvos. Como é que você perdeu a salvação? Você nunca nem a teve. Porque quem é salvo se compromete com uma novidade de vida. Quem é salvo usa da liberdade para dignificar o nome de Cristo e não para dar ocasião à carne. Precisamos olhar para essas marcas e nos incentivarmos, meus irmãos, a uma solidez doutrinária que envolva também as nossas vidas. Sabendo tudo da teologia calvinista reformada e não agindo de acordo com os compromissos pessoais que a palavra de Deus nos orienta a ter, podemos estar vivendo em vão uma caminhada que com Cristo seria proveitosa para gerar, através das nossas vidas, frutos de honra e glória ao nome do nosso Senhor, como gratidão por tudo que fez por nós. Fica evidente que o Evangelho da Graça não nos chama a viver essa vida relaxada, descompromissada, licenciosa. A graça que promove a liberdade é a mesma que impõe aos crentes responsabilidades cristãs. Portanto, valorizemos o precioso Evangelho da Graça, que recebemos quando cremos na pregação da palavra. Sendo assim, não nos deixemos mais subjugar por nenhum tipo de legalismo, pois o Evangelho da Graça já triunfou sobre a lei. Martinho Lutero nos deu a frase inicial. John Owen nos ajuda a finalizarmos dizendo-nos sobre isto, que a graça não anula a nossa responsabilidade, mas
nos capacita a cumpri-la. E é isso que precisamos ter sempre em mente. A obediência, uma vida de santidade, é uma consequência direta da salvação que recebemos pela graça, mas realmente nada fizemos para conquistá-la. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Semana que vem estudaremos sobre a igreja de Filipos. Mais um estudo da nossa série Igrejas do Novo Testamento. Pedindo ao nosso